discordo completamente. Essa escalada de concentração de poder nas mãos do presidente da casa é absurdo. Ou seja, o parlamento tinha que estar fazendo um movimento contrário, indo ao encontro das pessoas, indo ao encontro da sociedade civil organizada e não restringindo cada vez mais a presença da sociedade civil no parlamento. Ou seja, como se a representação dos deputados eleitos por si só se bastasse. Não se bastam. Se a gente já tem um diagnóstico que o sistema representativo não vai bem, a forma de você melhorar o sistema representativo é ampliando os instrumentos de participação da sociedade, não exatamente o contrário, como essas medidas que o presidente está adotando têm o objetivo de fazer. Então eu considero as medidas inadequadas, equivocadas e tem uma relação direta com o tipo de ação que ele vem desenvolvendo, que é de concentração de poderes nas suas próprias mãos. É muito grave isso, porque até o conceito de que o Legislativo é a casa do povo perde o seu significado, né? Se desacredita diante da sociedade. Então é um prejuízo do ponto de vista da democracia, da cidadania e do que se acumulou ainda do ponto de vista da participação popular, do exercício da cidadania, de abertura de diálogo entre os poderes, entre o Estado e a sociedade civil. Então temos que refletir e ver o que é possível fazer diante de um quadro esvaziado, de um quadro partidário esvaziado, que já não diz a que veio, né, que há uma subordinação, uma subserviência e há uma adesão incondicional a medidas dessa natureza. Eu acho que eu sou contra a colocar catraca, até entendo as razões daquele que defende, mas isso nós estaremos dando um atestado que nós parlamentares não temos a mínima capacidade de gerir, inclusive a nossa casa, de evitar através da fiscalização que existe, da guarda do Congresso Nacional, né, de estabelecer critérios para que a pessoa entre ou não no plenário da casa. Então eu acho que isso termina sendo um tiro no pé a partir do momento que nós, deputados, estaremos reconhecendo a nossa incapacidade a ponto de ter que botar uma catraca para transformar o Congresso Nacional no estádio de futebol, certo? Para controlar esses acessos e sem necessidade nenhuma disso. Nosso Canembé vai ficar muito triste, porque não se imaginou um plenário da Casa do Povo com catraca. Eu acho que tem uma postura que exala um certo autoritarismo, cria uma barreira com relação à possibilidade de uma interação maior entre a sociedade e o Congresso. Essa casa sempre foi uma casa aberta. É lógico que é um projeto que precisa ser preservado. É lógico que tem momentos tensos e que precisa ser, inclusive, evacuado para que as votações prossigam normalmente. Mas a catraca vai agredir, inclusive, um projeto do maior arquiteto do mundo, Oscar Niemeyer. Eu sou totalmente favorável a regras claras sobre quem pode entrar e quem não pode entrar num plenário. Eu não tenho a menor dúvida de que isso é fundamental para o melhor funcionamento da casa, mas eu sou totalmente contrário à instalação de catracas ou roletas para entrada e saída do plenário. Eu não conheço lugar do mundo em que haja uma roleta na entrada do plenário para que os parlamentares que entrarem tenham que passar algum código, uma digital. Isso, para quem conhece o funcionamento da casa, sabe que isso vai atrapalhar em muito a entrada e saída do plenário, numa casa em que muitas vezes os deputados estão em debates no plenário, nas comissões, como ocorre frequentemente aqui na casa. Portanto, eu não vejo avanço, nenhuma conquista, nenhuma medida positiva nesse sentido. Agora, quanto à restrição de entrada de pessoas estranhas ao plenário, eu sou totalmente favorável. O que pode, deve ser feito sem instalação de roletas, uma medida muito estranha. Acho que estabelecer um critério de entrada é bem razoável, acho que isso também é importante. Agora, a questão da catraca, precisa saber a questão da operacionalidade dela, não apenas para a identificação do parlamentar, mas de todas as pessoas, porque qualquer ambiente desse que tenha catraca, num caso de um acidente, no caso de um problema maior, de esvaziamento, a catraca sempre pode ser um fator de risco. Então isso tem que ser avaliado. Eu não sei quais são os critérios de engenharia que estão sendo utilizados. Não sou contra criar uma base, um ponto, uma ação que seja para estabelecer um critério de ocupação de pessoas aqui dentro do plenário. Eu acho que isso é até uma medida razoável. Agora, só não acho
eu tenho que avaliar, não tenho condição de avaliar tecnicamente se o corpo de bombeiros, as pessoas envolvidas, se a catraca não vai, né, impedir ou não vai criar algum tipo de fator que seja empecilho para um esvaziamento rápido do plenário no caso de uma excepcionalidade. Eu acho um absurdo. É necessário nós termos a organização do plenário, o controle de entrada e saídas de pessoas. Mas acho um absurdo o presidente querer colocar catracas, porque isso vai criar uma série de transtornos para nós. Imaginemos uma situação de emergência em que nós precisaríamos sair rapidamente desse plenário. Nós poderíamos trazer sérias consequências para os deputados, assessores e pessoas que trabalham nesse recinto. Então eu considero uma medida absurda, arbitrária, e eu espero que nós consigamos reverter isso, porque se é necessário controlar entrada e saída de pessoas para o bom funcionamento do plenário, não é utilizando catraca que a gente vai fazer isso. Eu acho uma péssima ideia, é mais uma restrição. Se as pessoas que adentram o plenário não são adequadas para estar no plenário, para isso existe a segurança da casa. Então, colocar catracas aqui no plenário é tratar o deputado e o plenário da casa como um jardim de infância, entende? E toda vez que nós viemos correndo para votar aqui, ainda vão botar uma digital, isso não faz o mínimo sentido. Cada dia mais nós estamos colocando travas, trancas e catracas aqui na Câmara. O pessoal não aceitará esse tipo de medida que nós julgamos antidemocrática e desnecessária. Deputado Chico Alencar, gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a ideia de colocar catracas nos acessos ao plenário. O senhor acha que é necessário? De jeito nenhum. Isso aqui não é uma empresa privada que tem a área de produção e para isso precisa de controle, para que a produtividade aumente. A maior bagunça dentro do plenário, sabe quem produz? Nós, deputados, não nos ouvimos. Bagunçamos, gritamos, raramente há silêncio quando alguém fala. É óbvio que a segurança tem larga experiência para identificar quem está credenciado para entrar aqui ou não. Nós temos isso aqui na lapela e é humilhante até, é uma coisa escolar menor, a Câmara dos Deputados do Brasil ter catraca para entrar no espaço do debate político e da decisão. Então, olha, eu acho que isso é completamente fora de lugar, é uma ideia estapafúrdia que não vai dar certo, hein? Pior, pode ser que se constate isso depois de ter se gasto dinheiro público para comprar as tais catracas, que são um atraso, uma catástrofe. Eu gostaria de saber o seguinte, por que essas medidas para limitar o acesso das pessoas ao plenário da Câmara? Olha, porque você tem dentro do plenário da Câmara dos Deputados aqui em Brasília uma verdadeira zona. Por que eu estou te falando isso num termo até meio chulo? Porque entra quem quer. Então, nós procuramos restringir a entrada no plenário da casa para as pessoas que têm as suas atividades meio e fim. Quem tem atividade fim nesse caso? São os deputados, são os ex-deputados, os senadores, porque você tem sessão do Congresso, os ex-senadores, os representantes das lideranças, ou seja, os assessores das lideranças, os jornalistas credenciados pelo Comitê de Imprensa e também os funcionários da Câmara e do Senado que trabalham nessa atividade para que a gente possa ter as nossas sessões. Então a gente está procurando, através de crachás, limitar a entrada e evitar esse número enorme de pessoas que não tem nada a ver com a casa, que são muitos deles lobistas, que entram dentro do plenário sem nenhum tipo de atividade. Então eu acho que a gente está procurando fazer uma coisa correta e colocando para dentro do plenário da casa aqueles que efetivamente têm alguma coisa para fazer. Agora, tem deputado aí que já está se negando a passar por uma catraca eletrônica, alega que foi eleito pelo povo e que não vai se submeter a esse tipo de limite ao acesso dele ao plenário. O que o senhor acha disso? Olha, o deputado vai no cinema, passa na catraca. Ele vai no metrô, passa na catraca. Ele vai pegar um ônibus, passa na catraca. Eu não vejo absolutamente nenhum problema dele ser deputado representante do povo
e colaborar com a estrutura da casa, marcar o seu dedo ali biometricamente e passar para dentro do plenário.